Vamos aprender neste vídeo a ler dados de um fecheiro e, neste caso concreto, linha a linha. Isto é, aquele que é o método mais habitual, que é nós querermos ler o conteúdo de um fecheiro linha a linha para depois poder ser tratado da forma como nós bem entendermos. Existem, obviamente, outras formas ou outras funcionalidades relacionadas com a leitura de fecheiros, quando nós queremos, por exemplo, ler o texto todo que existe dentro de um fecheiro. Não é o caso concreto. Aqui queremos ler linha a linha. Então, neste caso, eu vou utilizar os dados de um fecheiro que eu já tenho criado e que contém 10 linhas. Cada uma com uma frase que contém um valor randómico no final. Reparem aqui na leitura dos dados. Eu tenho fecheiro, é igual a fopen, com o nome do fecheiro que eu quero ler e com o modo R de read. Read significa ler em inglês. Ora, eu criei aqui um mecanismo que permite fazer um ciclo com 10 voltas e em cada uma delas vai fazer um eco para apresentar o quê? O resultado da execução fgetString ou fgets. E neste caso ele vai buscar, obviamente, um fgets do fecheiro que nós estamos aqui a trabalhar. Depois de fazer as 10 voltas, ele vai fechar aqui o fecheiro e está concluído o nosso processo. O que é que vai acontecer durante este ciclo? Este eco vai permitir apresentar aqui no terminal cada uma das frases que aqui estão. Bom, vamos então ver esta primeira forma. Se eu agora executar aqui, o que é que ele fez? Foi apresentar exatamente aqui no terminal o mesmo conteúdo que nós temos aqui dentro deste fecheiro. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, imaginem então que eu dou aqui uma instrução para ler mais do que o número de linhas que existem no fecheiro. Qual será o resultado que nós vamos ter? Bom, neste caso, não temos propriamente um erro. Ele chega ao fim do fecheiro e acabou. Não, o ciclo vai funcionar, mas não consegue obter mais informações. E por aí nós estaremos seguros. Mas eu faço a seguinte pergunta. Imaginem que aqui, em vez de termos 20, ou melhor, 10 frases, nós tínhamos um valor que não sabemos, um número indefinido de frases que nós não sabemos. Como é que nós conseguimos criar uma metodologia que vai permitir ler todas as frases até elas acabarem? Sejam 1000, 2000, 3000, 10.000, enfim, não interessa. Nós, obviamente, não vamos criar aqui um fecheiro com 100.000. Porquê? Porque, apesar de nós não termos aqui um erro, na prática nós podemos estar a falar de um fecheiro que tem 200.000. Ok? Então vamos ver aqui uma forma diferente de fazer isto, uma forma mais correta, diria eu, que é com o ciclo while, que é enquanto o fecheiro não acabar, eu vou lendo frase a frase. Como é que nós fazemos isto? While file end of file. Ok? File end of file. Qual file? O fecheiro. E enquanto ele for igual a falso, okay, o que é que nós vamos fazer? Isto é, enquanto o final do nosso fecheiro com esta função de PHP for igual a falso, porque quando ele chegar ao fim do fecheiro ele vai passar a igual a verdadeiro, eu vou fazer um echo fgets de fecheiro e vou apresentar o seu conteúdo. Agora reparem então o que é que vai acontecer. Se eu agora executar, eu tenho exatamente o mesmo resultado. Mas se eu agora, por exemplo, aqui for ao fecheiro e manualmente acrescentar mais um conjunto de frases, neste caso são um total de 20, reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou executar e ele vai apresentar-me 20, ok? Estão aqui as 20 frases que lá estão. Podemos colocar inclusive aqui última, ok? E agora, se fizermos aqui um clear e executarmos novamente o PHP, reparem como o última também aparece. Uma forma mais habitual de ver esta condição que aqui está, mais simples na escrita e eventualmente mais complexa na leitura para quem não está habituado, é colocar aqui o símbolo da negação. Isto é exatamente a mesma coisa que ter aqui o igual a false. Então, se for falso o fim do fecheiro, ok? Então continua a ler. Ele vai continuar a ler até enquanto for falso o fim do fecheiro. Quando o fim do fecheiro for verdadeiro, então esta condição passa a ser falsa, porque chegou ao fim do fecheiro e já não vai executar mais esta instrução que ali está.